E vamos ao terceiro grande evento não observado pelo regime militar que aconteceu no mundo. Regime militar que aconteceu no Brasil, mas evento de impacto que ocorreu no mundo que não foi observado pelo regime militar. E isso prejudicou muito a economia brasileira até ao momento presente. Lançarei mão de um artigo do jornal Folha de São Paulo, por Sudep Reddy e Gustavo Patu, escrito em 9/12 de 2019. Ao destruir inflação nos Estados Unidos, Paul Volcker tornou a dívida pública do Brasil impagável. Presidente do Banco Central norte-americano na década de 1980, elevou os juros a 20% ao ano, o que provocou colapso econômico em países emergentes, entre os quais o Brasil. Por quê? Porque o regime militar endividava o Brasil em dólar. O regime militar financiava os seus planos de desenvolvimento econômico a partir do crédito externo. O regime militar tomava dólares emprestados para financiar o desenvolvimento do Brasil, a industrialização no Brasil e a urbanização das grandes cidades brasileiras, surgimento de novas cidades, industrialização e urbanização. Só que à custa do endividamento externo. Logo, quando veio o ciclo econômico dos anos 1980, o Brasil morreu. Década perdida, descontrole na moeda nacional, perda de controle sobre a dívida federal, porque grande parte dela era em dólar, moeda sobre a qual o Brasil não tem controle. É isso. Paul Volcker, que derrotou a inflação descontrolada como presidente do Banco Central norte-americano na década de 1980, morreu aos 92 anos de idade, em casa, no dia 8/12 de 2019, após uma longa doença. Ele se tornou um dos presidentes mais impopulares da história do Fed, Federal Reserve, Banco Central norte-americano. Paul Volcker elevou as taxas de juros nos Estados Unidos a até 20% ao ano, a fim de derrotar a disparada da inflação que consumia a economia dos Estados Unidos na década de 1970. Três grandes fatos importantes aconteceram no mundo na década de 70 que trouxeram essa crise inflacionária nos Estados Unidos e que acarretaram a década perdida dos anos 1980 no Brasil. E esses três fatos não foram bem observados pelo regime militar brasileiro, que governou o Brasil de 1964 a 1984. 20 anos de governo. Três fatos importantes. Fim do padrão dólar-ouro, moedas dos países mundo afora se vinculando ao dólar e o dólar garantindo ao mundo que estava vinculado às reservas de ouro estocadas no Banco Central norte-americano. Duas grandes crises do petróleo, 1973 e 1979, e a administração de Paul Volcker à frente do Banco Central norte-americano na virada dos anos 70 para os anos 80. Ele elevou a taxa de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano. Nossa, ele deu um tiro de canhão para matar uma mosca. Eita! E levou à derrocada e à falência diversos países no mundo afora, principalmente os da América Latina, entre os quais o Brasil, pobre Brasil. Paul Volcker, controlando um problema econômico nos Estados Unidos, destruiu a economia brasileira, que foi muito prejudicada pela desatenção que o regime militar, pela atenção que o regime militar não teve a esses grandes três fatos, né, que se confluíram e prejudicaram muito o Brasil na década de 80.
20% ao ano, a fim de derrotar a disparada da inflação que consumia a economia dos Estados Unidos na década de 1970. Se o ortodoxo economista Paul Volcker se tornou conhecido por conter o último pico inflacionário dos Estados Unidos, no Brasil e no restante da América Latina, sua gestão provocou impactos econômicos e políticos ainda mais dramáticos e desastrosos. A brutal elevação dos juros que ele promoveu no final dos anos 70 e início dos anos 80 produziu uma igualmente extraordinária elevação das dívidas externas de inúmeros países emergentes, ou países em desenvolvimento, como se dizia então, entre os quais o pobre Brasil. No caso brasileiro, a dívida em moeda estrangeira, em dólar, equivalente a cerca de 20% do produto interno bruto até 1979, saltaria para mais de 50% do produto interno bruto nos anos seguintes. Ela dobrou e ainda mais. Ela mais que dobrou. No movimento do Paul Volcker de elevar a taxa de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano, ele levou à derrocada o Brasil, por exemplo. A dívida externa brasileira mais que dobrou. A administração federal brasileira perdeu o controle sobre a sua dívida federal e sobre a sua moeda. Por quê? Porque os militares haviam endividado o Brasil em dólar, em moeda estrangeira, moeda sobre a qual o Brasil não tem controle. No caso brasileiro, quando Paul Volcker subiu as taxas de juros nos Estados Unidos a 20% ao ano, a dívida em moeda estrangeira, equivalente a cerca de 25% do produto interno bruto até 1979, saltaria para mais de 50% do PIB nos anos seguintes, tornando-se impagável, inadministrável. O colapso financeiro interrompeu bruscamente o ciclo de crescimento econômico vivido durante a ditadura militar, até ali amparado em crédito externo, em dólar, para investimentos em infraestruturas, urbanização e industrialização, criação de cidades industriais. A crise ajudou a apressar o processo de redemocratização no Brasil. A redemocratização do Brasil foi acelerada por conta da decadência do ciclo do regime militar no Brasil, que endividou a economia brasileira em dólar, e quando Paul Volcker, em 1980, subiu a taxa do Fed para 25% ao ano, pobre Brasil entrou em derrocada. A dívida federal mais que dobrou. Não é saudável se financiar, se endividar com moeda sobre a qual não se tem controle. Entre 1981 e 1983, o nosso produto interno bruto encolheu 8,5% na maior recessão já medida no país. No recente período de 2014 a 2016, a queda foi de 8,1%. Paul Volcker assumiu o Fed no mais longo período de inflação alta que a economia norte-americana já sofreu. Paul Volcker assumiu o Banco Central norte-americano no mais longo período de inflação alta que a economia norte-americana já sofreu. A inflação anualizada, medida em 12 meses, chegou a um pico de 14,7% nos 12 meses encerrados em março de 1980 e nos 12 meses encerrados em abril de 1980. O embargo árabe à produção de petróleo no começo da década de 1970 exacerbou outras forças inflacionárias. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico se estagnou, criando uma combinação desastrosa chamada estagflação. Os anos 70 nos Estados Unidos foram de estagflação. Economia parada, estagnação econômica com inflação persistente.